E estamos ao vivo. É, Queria, antes de mais nada, né, agradecer a Tatiana por estar conosco. Queria pedir. A gente ainda não tem ninguém acompanhando, né? Mas vocês querem esperar um pouquinho? Vocês já querem tocar fogo no barraco? Vocês que sabem. Acho que a gente pode começar então se apresentando e aí é o tempo das pessoas irem chegando, né? Vou pedir para a Tatiana se apresentar primeiro, até porque é a pessoa nova, né, no nosso canal. E antes de mais nada, queria muito agradecer a disponibilidade que você está tendo de estar aqui com a gente, de poder conversar, de ceder um pouquinho do seu tempo também, né, para falar com a gente. E queria te abrir a palavra agora. Bom, boa tarde a todos e a todas. Agradecer a Cássio, a Tâmara, ao professor Pedro, né, e toda a equipe do Observa Pop Rua. É um prazer estar aqui conversando com vocês sobre esse tema, né, que é tão importante, principalmente num processo, né, no contexto que nós estamos atualmente. Meu nome é Tatiana Dias Silva, eu sou pesquisadora, minha trajetória, eu trabalho atualmente no IPEA, né, mas minha trajetória de pesquisa, ela se deu toda na área do contexto da administração, né, e agora mais inicialmente sobre administração pública. Acabei no ano passado doutorado na UNB, na administração, né, nessa linha, com a discussão de políticas de igualdade racial no Brasil. Além disso, eu já trabalho com um debate sobre políticas públicas, implementação, análise de formulação, já trabalhei também com a área de juventude, políticas, já trabalhei com políticas de economia solidária, mas atualmente meu foco é mais ou menos esse. Eu não tinha histórico de trabalhar com o debate da população em situação de rua, mas era uma questão que eu sempre me atraía e eu tentava me aproximar, estar ouvindo, atenta ao que estava se debatendo. Aí eu tive a oportunidade de fazer um estágio, vamos dizer, como pesquisadora visitante na área de República do Estado da Bahia, de estudar mais, tempo para estudar mais e me aproximar desse referencial. Tatiana, eu acho que tá dando uma travada aqui. Apresentação. Eu achei que tinha dado uma travada, Melhorou? mas voltou. Melhorou. Tá. Bom, é um pouco disso, né? Era só para apresentar, já estou começando a conversar tudo, então vou passar para vocês. Boa tarde a todo mundo e reforço também o agradecimento da sua presença e disponibilidade para conversar um pouquinho sobre a construção da nota, né, do IPEA, mas também das construções que você se sentir à vontade de trazer. Eu acho que você traz uma questão de atuação muito, muito interessante e importante para pensando políticas públicas e a questão racial, que vai ser uma ótima de ouvir. Então, acho que de início, não sei, Cássio já tem alguma pergunta engatilhada? Não, eu queria mais porque a gente estava conversando antes, né, e ela contou um pouquinho de como que foi essa aproximação com o tema da população em situação de rua, e aí queria que, se possível, ela falasse um pouquinho, né, de como que foi essa aproximação, e se ela vê um pouco a relação do que ela já estudava antes, né, que era política, que era a relação de políticas, raça e gênero, e se há algum tipo de aproximação, né, com essa nova tendência que é o estudo da população em situação de rua. Uhum. Bom, assim, estudando a política de igualdade racial, principalmente a discussão sobre as inter-relações com a questão da pobreza, né, e com as desigualdades nos indicadores de condições de vida, a questão da população de rua fica fica assim, muito próxima e fica muito no extremo, né, da degradação das condições que a população negra tem acesso, né? Então, eu sempre tive esse interesse e acompanhava
um pouco do que estava se dando em termos de política e de notícias, um pouco dessas informações, mas não de uma forma sistemática. Também, quando eu trabalhei com incubadora de cooperativas populares, publicadores e as cooperativas de reciclagem e tal, também traziam o elemento das pessoas de situação de rua, e nesse sentido também tive a oportunidade de aproximar ainda quando eu estava em Salvador, né? Mas foi... Só um pouquinho. Eu observei aqui, não sei qual é a relação disso, mas quando eu e o Cássio tá com o microfone desligado, o áudio dela fica ruim, viu? Então eu vou tentar deixar o máximo ligado aqui, para não interferir muito no seu. Não sei porquê, mas foi o que eu percebi aqui. E aí, se vocês ouvirem muito barulho, se estiver atrapalhando muito, aí vocês me falam que eu desligo, viu? Pode continuar. Tá certo, tá. E aí, esse ano, eu tive a oportunidade de fazer um estágio, né, como pesquisadora visitante no núcleo de atenção à população em situação de rua da Defensoria Pública do Estado da Bahia, né? Fui muito bem acolhida pela equipe de lá, né, representada pela defensora Fabiana Miranda, e, assim, pude acompanhar o trabalho das equipes, dos profissionais, né? A gente falou da Sandra, do professor Nery, da Patrícia, e uma equipe maravilhosa, de pessoas assim, super comprometidas e muito competentes no que fazem. Então, para mim, foi uma escola que aliou com o interesse e também com a bibliografia, com os textos que eu estava procurando ter acesso, né? Lá no IPE também a gente tem um colega, além da Marina, né, que em algum momento deve se juntar a nós. Nós temos um colega, o Marco Natalino, que também assina essa nota, né, que foi feita em conjunto, que tem uma experiência maior no acompanhamento dessa temática, inclusive como membro do CIAMP, e já veio fazendo trabalhos, né, sobre a população em situação de rua, e lançou recentemente também uma atualização da estimativa que ele fez do quantitativo da população em situação de rua no país. Então, eu fui aprendendo um pouco com essas experiências, e estou aqui aprendendo também com vocês, né? Como eu estava comentando, já vi umas 2 lives, já conhecendo mais pessoas no campo, então é mais ou menos nesse sentido. Tatiana, conta um pouquinho para a gente sobre suas construções, pensando política pública e raça, né? Porque é como se a gente estivesse recortando um marcador importante para a população em situação de rua. Então, pensar a raça como um todo, né? Assim, independente da situação, se é rua ou se é outra situação, é importante. Então, a gente queria ouvir um pouquinho das suas construções relacionadas à raça e política pública, né? Como é que você foi construindo essa interlocução a partir das suas construções, né? De política pública e raça. Bom, a questão da política de igualdade racial, assim, falando de uma forma mais geral, focando na discussão de política pública, minhas reflexões ao longo desse período, elas estão muito assim voltadas para os avanços, né? Eu comecei a trabalhar para os avanços das políticas, eu comecei a trabalhar com política pública e questão racial de uma forma mais sistemática, né? Principalmente a partir de 2010. Então a gente já estava com alguns anos da CEPI, da política no nível do governo federal, mas as reflexões que eu faço é que esse, vamos dizer, é um período privilegiado, né, desse debate, porque ao longo de toda a construção da história, mesmo com todos os limites, né, que eu vou falar, a construção da nossa história foi de silêncio, a Marina aí, foi de silêncio em relação à temática racial, e de silêncio em relação à posição do Estado dentro de uma atuação propositiva para a população negra. Então,
o Estado, ou quando não deliberadamente legislou e atuou contra a população negra, ele se absteve, entregou e deixou essa população a própria sorte figurar, né? Chegaram a um estágio e a uma condição que temos em termos de indicadores sociais, de vulnerabilidade, de desigualdades raciais. A própria discussão sobre o racismo e as desigualdades raciais, ela era uma discussão, até bem pouco tempo atrás, praticamente vetada, né, em todos os ambientes. Vê hoje programas em rede nacional, debates falando sobre racismo, não era uma constante nem, vamos dizer assim, na minha adolescência, né? Eu estudei todo o período de graduação e até o mestrado, a gente não fazia, mesmo em Salvador, não tinha esses debates dentro das escolas e das academias na forma propositiva como se coloca no hoje, né? Sempre o lugar do debate do negro, folclorizado nas datas comemorativas, estava muito mais ligado à questão de um espaço cultural, de valorização meio estereotipado. Então, essa ampliação desse debate e protagonizado de uma forma bem central, bem combativa pela atuação do movimento negro, pela atuação das organizações de mulheres negras, nos trouxe num momento hoje de que discutir questão racial tem sido uma pauta, vamos dizer assim, mais ou menos recorrente, principalmente no contexto hoje, a partir das manifestações nos Estados Unidos. Mas ao longo do processo, vamos dizer assim, do século XX, principalmente, e com foco aqui nas políticas no Brasil, eu puxo a tese três movimentos. A gente tem o primeiro movimento, ainda bem tardio, de políticas de repressão à discriminação racial. A gente só vai ter legislação de combate à discriminação racial em 1951, que é a Lei Afonso Arinos, que mesmo assim ela tem uma eficácia limitada e ela não foi, vamos dizer assim, construída a partir dos nossos próprios problemas específicos, mas a partir de uma repercussão de uma artista norte-americana que foi barrada num hotel em São Paulo e por ser negra, e isso criou todo um elemento, né, como a gente sabe até hoje, às vezes os fatos, né, criam algum fato específico, cria aquela mobilização, e você tem até leis, até às vezes com até o nome de pessoas, né, que estão tratadas como aquele fato. E ao longo do tempo a gente tinha as iniciativas que foram sendo construídas, foram basicamente a partir de combate, né, à discriminação direta, vamos dizer, do racismo, e depois, no segundo momento, mais entre as décadas de 70, final de 70, 80, as políticas de valorização da matriz cultural africana, afro-brasileira. Então, ao longo desse período, a gente não tinha, embora tivessem sido bandeiras sempre do movimento social negro, principalmente a bandeira da educação, a gente não tinha medidas propositivas, e que a gente tem chamado das medidas de igualdade racial, não só para combater o racismo, ainda que ineficientes aí ao longo do tempo, ainda que rarefeitas ao longo dessa trajetória, mas a gente passa a ter uma convergência de debates a partir da necessidade de políticas de promoção da igualdade racial, não apenas combater o racismo, não apenas valorizar as origens e a matriz africana, mas também promover condições para que esse segmento populacional, né, majoritário, atualmente majoritário, tivesse acesso a
iguais oportunidades. Então, essa é a tônica das políticas, principalmente, que aí a gente citou como marco a marcha Zumbi dos Palmares, organizada pelo Movimento Negro em 1995, que traz essa bandeira da promoção da igualdade racial e de políticas afirmativas, que aí vai passar por uma série de construções, um reconhecimento mais explícito do Estado brasileiro da existência do racismo, a construção do grupo de trabalho interinstitucional, ainda nos anos 90, 1990, começam algumas iniciativas dentro do Estado brasileiro, até a nossa intensa participação na Conferência Internacional de Combate ao Racismo em Durban, em 2001, e com fluxo aí de medidas de ação afirmativa e construção da CEPI em 2003 e de uma série de políticas, como temos hoje, acho que as mais emblemáticas políticas de cotas nas universidades e no acesso ao serviço público. Então, trazendo um pouco para a discussão sobre a população em situação de rua, eu acho que esse fluxo das políticas, eles têm dois elementos, eu acho que trabalham diretamente com a população em situação de rua. Um é o próprio abertura do debate, né, e trazer essa do debate racial, também desnaturalizando os dados, né, que mostram que a maioria da população em situação de rua é população negra, muito acima, né, sobre-representada em relação à participação da população negra na população total. E é interessante também que o percentual de pretos, né, porque a população negra a gente considera, somando as pessoas que se autodeclaram pretas e pardas, mas na população em situação de rua, a sobre-representação dos pretos ainda é muito maior do que até em relação aos pardos. Eu acho que trazer esse debate dessa participação e da naturalização dos espaços dos corpos negros e especialmente dos corpos pretos dentro dessa situação de rua, de vulnerabilidade extrema. Então, acho que esse debate, né, essa construção, essa trajetória de debate da questão racial joga uma luz, não, ou deveria jogar uma luz sobre a questão da população em situação de rua a partir desse aspecto, e também sobre a questão da transversalidade das políticas públicas de uma forma geral. Transversalidade no sentido de que de acesso universal, vou pegar a área da saúde, que é a área de vocês. A gente sabe que qualquer pessoa, né, inclusive não precisa nem ser nacional, tem acesso, deveria, né, ter acesso formal às políticas de saúde, aos equipamentos de saúde, mas que efetivamente esse acesso não se dá de forma igual para todos, né? A gente está vendo a situação agora da pandemia escancar ainda mais esses elementos. Então, de fazer essa discussão da transversalidade das políticas, tanto em termos dos indicadores de desigualdade nos acessos, na qualidade das políticas públicas, como também a necessidade de uma atuação propositiva no âmbito de cada uma dessas políticas setorizadas, para que possa atender a população desigual, né, conforme suas desigualdades, eu acho que traz um elemento que, se não se mostre efetivo ainda, como gostaríamos, para a realidade da população em situação de rua, tem o potencial, vamos dizer assim, abrir a matriz de compreensão e entendimento para que a gente possa atuar mais diretamente para o enfrentamento dessa condição e apoio a essa população. Eu queria... Marina, você nos ouve? Acho que ainda está um pouquinho...
Tá fechado o microfone, ó, Marina. Abriu. Aí, Você nos ouve? Fechou de novo. Fechou. é porque às vezes a gente aperta. Se a gente fica apertando muitas vezes, a gente aperta, desliga. Às vezes dá uma travada e não sai. Bem, vamos esperar um pouquinho. Nesse meio tempo que ela consegue religar. Ó, Conseguiu? acho que foi. Foi. Marina? Ou você sim. Ah, ela não ouve. Perfeito. Queria. Vou Não sei botar se a sua aqui. internet tá tranquila. Se tiver, você podia se apresentar rapidamente para a nossa audiência. Opa. Oi, eu ouço sim. É porque eu tinha. Opa. Aham. Só um instante. Eu tô tentando, ele vai e volta. A gente te escuta. Fixar Tua um imagem pouco que tá. complicado, mas a imagem tá meio travada. Pode ir falando. Se você vê que rola, a gente escuta. Se a gente conseguir Pera ouvir, aí. já. Tirar os som. Tô tentando. Mas a gente tá te ouvindo. Acho Eu que acho vai que ser o só o áudio é que tá, retorno da tipo. imagem com o áudio que vai ser diferente. Mas a gente se ajeita aqui. Pode ir falando que a gente se espera. Agora foi. Eu sou pesquisadora, sou bolsista no IPEA, participo, tenho trabalhado com acompanhamento da política de assistência social, que vem da minha experiência recente, que eu tenho trabalhado com a política de assistência social, trabalhei no Ministério, antigo Ministério do Desenvolvimento Social, e aqui agora é o Ministério da Cidadania, trabalhando com vigilância assistencial, que basicamente, né, um trabalho de produzir indicadores, produzir dados, informações que Acho que vai cortar muito, Cássio. Talvez fosse uma colocar ela pelo WhatsApp, vídeo chamada, aí você coloca ela assim, ó. O que você acha? Pode ser. É uma saída. Eu acho que rola mais. Tipo, Tá faltando. Tipo um participador externo, assim? Tipo.
Isso, você liga para ela aí, e aí você coloca na videochamada e ela fala daí. Pode ser. Vai falando É com porque ela fica a aí pelo WhatsApp. imagem, né? Eu vou puxar uma outra questão enquanto tenta ver com a Marina, porque esse do indicador é importante também. A gente na construção, pensando, puxar um pouco a sardinha para a saúde coletiva, que aí vai ser uma profissão, uma área de conhecimento, né? E que a partir de 2008 passa a ser um curso de graduação, né? Então, a pós-graduação, isso já tem há muito tempo, mas passa a ser também uma graduação e passa a ser como uma aposta de pensar o fortalecimento do sistema de saúde, né? Então, na nossa formação, a gente vê ciências sociais em saúde, a gente vê um pouco sobre administração, direito, economia, biologia também, um pouco para essa aposta de respostas plurais para as questões sociais. Foi? Uhum. Ah, não, ele está se resolvendo com ela. E aí, quando a gente se depara com a construção de política pública e pensar a saúde, e pensar a equidade, pensar as questões sociais das pessoas, né, tem alguns elementos elementares, assim, que a gente fica, meu Deus, isso aqui, na hora de encontrar com isso aqui, que é o que você desenvolve muito bem, que é a questão da raça com a construção de política pública. Eu queria que você falasse um pouquinho, até antes, mais atrás, de como se dá uma construção de uma política pública, para a gente que está ouvindo, né, e aprendendo. Eu acho que o Cássio conseguiu. Então, eu vou guardar a pergunta. E aí eu vou esperar para você a pergunta no sentido de o que é uma construção de política pública, afinal de contas, que caminhos é necessário para uma política pública em si e como que vocês vão perceber nessas questões complexas, porque uma coisa que a gente bate muito pé dentro do coletivo e quando a gente vai discutir a rua é o movimento da rua. A rua se movimenta no sentido de tantas situações de rua, né? Quanto também os locais mesmo, as pessoas, a questão da rua, as pessoas estão aqui, depois elas estão em outro local. Como é que a política pública dá conta disso? Então, a partir da experiência de vocês, a gente vai puxar um pouquinho disso também, dessa aproximação e de dedicação de vocês de política pública como um todo, para pensar alguns elementos da rua, né, da população em situação de rua. Então, acho que, antes de tudo, acho que o que eu vou disparar para você é explicar um pouquinho para a gente o que é uma política pública, como que ela se constrói. Existe um caminho para ela, né? Aí a gente puxando, então, como que a gente pensa essas problemáticas envolvidas dentro da questão da rua, né? Vou ver com o Cássio, então, acho que ele vai entrar com a Marina agora, para a Marina terminar de se apresentar, e aí a gente joga essa questão para vocês duas, tá bom? Deu certo, Cássio? Tá. Acho que sim, eu vou pedir para a Marina tentar se apresentar por aqui, e aí se vocês conseguirem ouvir bem, acho que a gente dá para a gente manter. Tá. Ok. Tá dando? Então, fui me apresentar, né? Eu sou pesquisadora do IPE, sou bolsista na diretoria de estudos e pesquisas, estudos e políticas sociais. Tenho trabalhado no acompanhamento da política de assistência social. Isso vem da minha experiência recente, trabalhando no próprio Ministério, que antigamente era o Ministério do Desenvolvimento Social, agora é o Ministério da Cidadania. E lá eu trabalhei com vigilância socioassistencial justamente na produção de dados, indicadores e pesquisas que pudessem nortear o planejamento das políticas de assistência social e outras ações, né, importantes para a política. Então, eu tenho trabalhado diretamente com com a política de assistência social há uns 3, 4 anos, e é ela que me levou, inclusive, ao IPEA e mesmo ao tema da população de rua e do atendimento à população em situação de rua. E a minha entrada inicial nas políticas públicas, ela acabou começando
por causa das políticas para as mulheres, porque eu trabalhei na SPM como consultora também, e minha pesquisa de doutorado tinha a ver com a discussão sobre a relação entre o movimento feminista e os movimentos e as políticas públicas, né, e o executivo, e como a atuação dos movimentos feministas impactava a produção de políticas públicas, né, nesse período em que a SPM existiu. Então, é mais ou menos por aí essa minha trajetória recente e da onde venho, né? Eu acho que essa trajetória até casa com a pergunta que a Tamara estava fazendo, né, que é muito como que a política pública se forma, né, o que de fato influencia a construção dessa política pública, e aí é claro que são raízes diferentes, né, para políticas de equidade racial, políticas de equidade de gênero, mas que tem uma certa linha, né, daquilo o que de fato influencia a construção de uma política pública, né? O que de fato impacta na construção dessa política. Bom, eu acho que o que impacta, a minha sensação, assim, e pelo que eu pude estudar, né, durante o doutorado e pela minha prática profissional recente, a minha sensação é de que o que impacta a produção das políticas varia com o tempo, assim, o que já é um indicador, uma explicação, de certa forma, do que impacta, né, do que acaba gerando esse impacto no desenho das políticas. Durante os governos petistas, né, durante esses últimos 16 anos de governos petistas, a presença dos movimentos ela foi assim, fundamental, principalmente em determinadas áreas das políticas. Eu acho que a Tatiana pode falar muito de como as políticas para a igualdade racial foram impactadas e como elas foram construídas nesse período. E da minha perspectiva, das políticas para as mulheres, elas tinham de fato uma relação muito intrínseca com a atuação dos movimentos, mas por um contexto político mais geral que favorecia essa aproximação, assim, vamos dizer assim, dos movimentos com as políticas públicas. Se você ter um partido como era o PT, que historicamente já tinha essa relação muito próxima, tinha uma relação muito próxima com os movimentos sociais, foi construída ao longo dessas décadas de democratização, que culminou nesse momento. Então, naquele momento, sim, havia uma aproximação muito maior, muito forte, e havia a presença dos movimentos, né? E, ao mesmo tempo, nesse período, eu acho que cresceu, assim, se estabeleceu ou se cristalizou um pouco mais uma perspectiva de que as políticas elas devem assim, elas se guiar por uma certa ideia de racionalidade que envolve a produção de avaliações, de produção de dados, indicadores, a ideia das políticas por evidência. Então, acho que isso houve um certo avanço nesse sentido e uma certa cristalização dessa ideia de que, assim, o desenho das políticas para produzir as políticas, esse desenho ele tem que estar atrelado à produção de pesquisas, à produção de dados que informem, né, a sua melhor execução. Então, isso, pelo menos assim, eu vejo isso vi isso muito na política de assistência social, nessa produção de um certo legado nesse sentido. Assim, existia a Secretaria de Gestão da Informação, que ela era existia um núcleo duro ali de produção de dados, produção de pesquisas, super interessante, que de fato informava muito a forma como as políticas estavam sendo organizadas. Então, acho que tem essa, eu vejo, né, pela minha perspectiva, tem muito a ver com isso. Hoje, no entanto, a partir de um determinado momento, aí entraram talvez outras variáveis, né, que começaram a informar essa produção de políticas. Eu acho que, é claro que tem uma atuação da sociedade civil ainda muito presente. Assim, eu vejo, assim, aí vendo muito minha experiência recente com as políticas de assistência social, mas não aquela sociedade civil que se
que se acostumou a assistir participando ao longo dos últimos dos anos anteriores. Porque você tem, assim, acho que tem uma influência de grupos religiosos, que ainda assim é a sociedade civil que informa a produção das políticas, mas que é dentro de um outro paradigma. Só que essa presença se reduziu, assim, e outros grupos da sociedade civil mais progressistas, eles não só passaram a participar menos, como têm sido cada vez menos ouvidos nessa produção das políticas. E eu acho que aí tem uma capacidade de impacto bem menor. E também o que durante um período foi essa coisa de você ter um aumento da participação, você ter essa que eu estava falando, essa cristalização de uma perspectiva das políticas públicas baseadas em evidências. Isso também acabou, assim, por mais que ainda exista espaços para que as políticas sejam desenhadas dessa forma, isso perdeu um pouco de força. Então, e hoje existem talvez não outros elementos para dizer o que impacta a produção das políticas hoje. Pelo menos essa é a minha sensação. Eu acho que eu gostaria, inclusive, de ouvir a Tati sobre isso, assim. Ótimo. Bom, eu acho que Marina trouxe elementos fundamentais, também eu vou resgatar aqui quando for falar um pouco sobre isso. Então, as políticas públicas elas vão esse conjunto de ações formais e informais do governo, dos governos, para atingir determinado objetivo, resolver determinado problema público. Eu acho que eu ressalto esses aspectos, tanto dos formais como dos informais, né, porque tanto nos programas públicos, né, a forma de instrumento, né, como essas políticas, né, alcançam, né, as pessoas, elas se formatam, eles estão envolvidos não apenas com as ações formais, como as leis, as regras, lá no campo da assistência, as normas, né, todas as orientações, assim, que são muitas, a Marina sabe muito bem, mas também os aspectos são as crenças sobre determinado problema público, quais são as crenças sobre como aquele problema pode ser resolvido ou não. E antes disso, no ponto da pergunta de Tâmara, o que é um problema público? O que é? Por que deveríamos ter uma ação coordenada e articulada para determinadas questões? Então, a questão racial, por exemplo, durante muito tempo não foi um problema público. Se os governos acreditavam que não tinha racismo no país, ninguém acreditava que tinha racismo, só os pretos que eram discriminados, então a gente não tem um problema público, a gente não precisa de uma política. Até para a questão da população em situação de rua, não era um problema no sentido de eu teria que tratar essas pessoas com dignidade, com cidadania. Então, o problema durante muito tempo foi como excluir essas pessoas, como garantir que essas pessoas não se perturbassem, né, e em alguns momentos a tônica continua sendo essa. Então, essas crenças também que vão informar e esse debate social que vão informar o que é o problema e como o governo vai agir em relação a esse problema ou como não vai agir, porque tem alguns autores também que eles dizem a não decisão é uma política pública, né? É uma política pública você não fazer nada sobre aquele problema e deixar ou agir, né, cada vez de uma forma residual, quando for o caso. Então, eu acho que, nesse sentido, acho que junto com a questão das políticas de assistência social, que ganharam um formato, né, principalmente muito mais estruturado, organizado, na forma do SUAS e do desenvolvimento das políticas, principalmente a partir da década de 90, como a Marina comentou e sabe bem, né, essa realidade, a questão da população em situação de rua também vai ser tratada a partir dos anos 2000, né, como
um elemento de formação de política pública. Essa política, essa ascensão, vamos dizer assim, como a gente chama, tem toda uma literatura para discutir só essa parte de formulação da política pública, né? O que é que leva um problema, um fato social se transformar num problema de política pública. E um dos elementos, acho que constante nesse debate da formulação da política, da criação da agenda, né, que a gente chama a fase de agenda da política pública, é a atuação dos movimentos sociais, né? Então, a atuação dos movimentos, a criação de comunidades epistêmicas, como o grupos de estudo coletivos que pautam essa determinada temática e aspectos de determinada temática, né, eles são fundamentais nesse processo de agendamento de uma questão para as políticas públicas. E, assim, mesmo se a gente pensar numa ideia de fases, né, da política, de formulação, de agendamento, formulação, implementação, tal, e avaliação nessa ideia de ciclo, isso não é um processo estático, porque a política está sempre se reformulando, os problemas estão sempre entrando, saindo da agenda, ganhando pesos diferentes, e a atuação desses grupos, dessas comunidades epistêmicas e dos movimentos sociais, ela é fundamental nesse período para trazer esse tema e essas questões para a pauta de atenção dos governos e dos agentes decisórios, principalmente. Às vezes as pessoas, assim, eu desculpe, só porque eu me lembrei uma coisa, às vezes as pessoas falam assim, eu fiz uma reunião, teve pouca gente, né? Eu fiz uma live agora, né, nos tempos atuais, no novo normal, fiz uma live, mas eu sou tão, assim, otimista com isso, porque isso é tudo processo de formulação, sabe? Porque isso vai acumulando, isso tudo é acúmulo, né? O acúmulo dos debates ao longo do tempo vão promover uma mudança, né, da qualidade do debate ao longo do tempo, né, a médio e longo prazo. Então, são essas ações que a gente chama, às vezes, as ações das formiguinhas, que vão construindo e mudando o debate, vão trazendo aliados para determinadas comunidades epistêmicas, e você vai mudando a qualidade do debate e vai começando a impactar na agenda de políticas públicas. Eu sempre falo isso, eu acho que quem me conhece já cansou de ouvir. Quando eu estava acompanhando as políticas, né, de igualdade racial, e fui acompanhar a decisão do julgamento do Supremo Tribunal Federal sobre a DPF 186, sobre as cotas na UNB, né, que foi aprovada. E aí, todo mundo contente, depois de tanto tempo de debate sobre a questão das cotas, e eu fui parabenizar a ministra Luísa Barros, né? E ela me falou uma coisa que eu nunca me esqueci. Ela disse assim: há 30 anos nós falamos isso. Há 30 anos nós falamos isso. Quer dizer, a mudança que a gente está comemorando hoje, naquele momento, ela não foi construída nem com 5, nem em um ano, nem no mês passado. Ela foi construída ao longo de muito tempo, né? De muitas batalhas e muita disputa política, muita disputa em diversos campos, em diversas arenas, mas também uma disputa de narrativas e uma disputa para você trazer o tema para outra perspectiva. Eu acredito que isso também é um elemento que a gente pode verificar na construção da política de assistência e na construção especificamente da política para a população em situação de rua. Sim, com toda certeza. Eu queria perguntar para vocês, e aí é uma pergunta para as duas, basicamente. A gente vê em algumas políticas, principalmente na área da assistência social, não dessas políticas gigantes, que seriam políticas guarda-chuvas, né, como a política de tipificação do Sistema Nacional, mas em políticas mais específicas, como a Política Nacional para a População em Situação de Rua,
ou algumas pequenas políticas de igualdade, como a política, a portaria de cotas na pós-graduação, elas tendem a ser políticas muito frágeis, né? Tendem a ser orientações institucionais extremamente fragilizáveis. E aí eu queria entender esse processo, assim, né, por exemplo, de construir uma política que é frágil e que é facilmente derrubável, até que ponto ela soma ao debate de constituição de uma política mais duradoura, e como fazer, ou se é possível fazer, com que essas políticas deixem de ser tão frágeis, né? E aí de uma perspectiva mais curto prazo, se é que isso é possível, né? Pensar a política pública a curto prazo. Você quer falar, Marino? Eu posso falar um pouco sobre a política. Da minha perspectiva, assim, eu penso muito que isso tem uma relação que o fortalecimento das políticas, assim, elas vêm da capacidade, não a capacidade não seja, mas elas vêm ela vem da ideia, para mim, é de vir de baixo para cima. Ela vem da capacidade de como vem da própria perspectiva da sociedade com relação à política. Eu falo isso no sentido de que, muitas vezes, como a gente tem hoje o SUAS e o SUAS ele veio muito da experiência, ele surge da experiência de criação de um sistema nacional, que era o SUS, há muita comparação, assim, muito se compara os dois sistemas. E o que eu percebo da minha experiência é que o SUS, ele tem hoje, apesar de tudo que se fala sobre desmonte do SUS, o SUS vem num processo de desmonte, assim, a passos largos, a ponto de a gente, de fato, ter medo, assim, temer que em 4 anos a gente não tenha nem o que chamar de sistema, assim, de tão esfacelado que ele está no momento. E, ao contrário do SUS, que, apesar do desmonte, existe uma construção cultural em torno da importância e da relevância da política, uma legitimidade, uma capacidade de construir uma legitimidade da atuação estatal, assim, por parte da população, que torna o sistema muito mais consolidado e mais forte, assim, mais fortalecido. É muito difícil você agir de uma forma muito ostensiva, como tem sido feito com a assistência social, por exemplo, no SUS, sem você ter perdas eleitorais com isso, assim, porque você já tem uma construção de que a saúde é um direito universal de toda a sociedade, assim, isso já entrou, assim, no imaginário, assim, da população, essa minha sensação. E com relação à assistência social, até hoje, mesmo depois de anos de consolidação do SUAS como esse sistema de proteção social, ainda hoje se encontra uma dificuldade enorme da população entender o que é o SUAS. Inclusive, durante a pandemia, a gente viu o que a gente tem observado, assim, inclusive das falas de gestores municipais, estaduais, mesmo no nível nacional, é que eles falam, poxa, agora as pessoas sabem o que significa CRAS, agora as pessoas sabem o que significa CREAS, assim, isso está saindo um pouco para além do usuário, assim, da usuária que utiliza o sistema, assim, está chegando mais, as pessoas estão mesmo aquelas que não utilizam o sistema, começaram a conhecer melhor um pouco mais sobre o que é o SUS. Então, assim, ainda tem uma certa dificuldade de compreender o dever ou a responsabilidade do Estado em atuar com esse tipo de oferta, né, de serviços de proteção social. E aí, quando a gente chega em determinados pontos, a gente chega nesses públicos públicos ou políticas supostamente mais específicas, aí sim você ainda tem, você se depara novamente com esse tipo de questionamento, assim, tipo, como a sociedade enxerga essa política, como a sociedade enxerga a responsabilidade do Estado com relação a esses grupos
grupos ou essa política. E com relação, assim, por exemplo, nas políticas para as mulheres, a única política que realmente se consolidou e que hoje ainda permanece mais ou menos viva e atuante dentro das políticas das mulheres, assim, a mais, né, a que mais se destacou e que permanece mais ou menos mais funcional é a política de violência, de enfrentamento à violência contra a mulher. Por quê? Porque mesmo dentro dos grupos de mulheres, mesmo entre mulheres, assim, digo, nas militâncias, e assim, né, assim, do mesmo jeito que assim, os grupos de mulheres, os movimentos de mulheres feministas são muito diversos, então sempre há muita disputa com relação aos temas. E um dos temas que quase nunca foi motivo de disputa, que é um tema que sempre foi muito muito aceito por todas as mulheres que participavam, que atuavam com as políticas, que atuavam em movimentos, era a política de violência contra as mulheres. Então, o que sempre quando a gente vai estudar e ler sobre a construção da agenda de enfrentamento à violência contra a mulher, sempre vinha aquela primeira coisa, que esse era o tema que era sempre foi o mais consenso, mais consensuado, porque mesmo entre mulheres da direita, e assim, tanto mulheres de grupos mais à direita, quanto mulheres de grupos mais à esquerda, fechavam com essa agenda. Então, era uma agenda que a gente conseguiu, que foi possível avançar nela, inclusive em termos legislativos. Então, nesse sentido, o que me vem assim, muito com essa pergunta é justamente isso, assim, tem um rebatimento social muito forte a fortalecimento ou fragilidade das políticas, porque mesmo que você consiga criar instrumentos legais mais fortes, mais consistentes, como leis, principalmente as leis, né, ou emendas à Constituição, tudo isso muda, a agenda muda, como a própria Tatiana estava falando, assim, os temas, assim, né, você tem um tema e ele vai mudando, a perspectiva sobre ele vai mudando muito, muda com o tempo. Então, para mim, tem muita relação, de fato, com a forma como a própria sociedade enxerga essas temáticas e como elas vão ou não reagir à criação ao aumento da responsabilização do Estado com relação a determinados públicos ou temas, ou a desresponsabilização deles. Então, acho que vai muito por aí. Assim, acho que essa relação entre a sociedade civil e políticas públicas nesse sentido, mais ou menos voltando ao tema, eu acho que para mim, ela diz muito dessa capacidade de manutenção, fortalecimento da feminismo. Tatiana. E a política, ela é disputa de poder. Uma política pública é disputa de poder. Tanto de disputa de recursos materiais, objetivos. Então, eu posso até concordar que sua pauta seja legítima, mas eu não tenho recurso para todos, definir como são as prioridades. Então, os grupos que têm mais voz, eles acabam ganhando, né, mesmo nas pautas, vamos dizer assim, consensuais, eles vão ganhando esse espaço. E é disputa também de crenças sobre o que é a sociedade, o que é a política pública, onde o Estado deve intervir, qual é o papel do Estado na ação junto com a sociedade. Então, está em disputa constante. Eu fiz um texto, uns anos atrás, sobre o Estatuto da Igualdade Racial. Foram 10 anos de tramitação. Se você pega a proposta inicial do Estatuto e a proposta final, é muito diferente nesses 10 anos. Com muitas idas e vindas, com muitos embates, com muitos acordos, para sair um texto que não agradou a ninguém, né? Acho que não agradou quem era contra, porque não queria texto nenhum, e não agradou quem era a favor, porque não tinha todos os elementos de enforcement, como a gente chama de aplicabilidade, né? de sanção e tal, que a gente queria. Mas foi o possível, né? Como vários autores relataram, foi o que foi possível à época, acordar e chegar dentro dessa disputa de forças políticas, né? Como a Marina
falou, que está muito baseada também nessas crenças, né? Tanto nas disputas objetivas, como nessas disputas por uma formação discursiva e sobre uma proposta, sobre propostas de que é a sociedade que queremos, quais são as políticas que queremos, como são distribuídos os recursos. Mesmo quando a gente consegue chegar, né, com instrumentos como leis, como normas, entre outros, há uma série de outros mecanismos que acabam mitigando a aplicabilidade dessas leis, né? E por isso o apoio dos grupos de apoio, para sistemas de avaliação e o debate sobre as políticas é uma forma, né, de dar consistência e base social para que a política acabe se desenvolvendo. No livro da Patrícia Hill Collins, né, mas o pensamento feminista negro, ela vai fazer um pouco dessa mesma discussão nas políticas dos Estados Unidos, que nós já chegamos a uma série de avanços de lei, de legislações, de conquistas e tal. Por que isso não se efetiva necessariamente, né? Porque essas políticas, elas não são tão efetivas. E ela vai trazer alguns debates no que ela vai chamar da matriz de dominação, e que é uma matriz interseccional, né, que ela vai falar de várias opressões, acabam se cruzando e atingindo diferentes desses indivíduos, mas que também que o racismo estrutural, né, infiltrado nas estruturas e nos procedimentos e nas atuações mesmo consideradas como neutras, eles vão mitigando essa efetividade de determinadas políticas. Então, você cria, depois de passar toda essa disputa dos avanços, você chegar lá do outro lado do tubo, e ainda assim, mas não é bem assim, a política ela vai sendo mitigada desde do burocrata em nível de rua, daquele que está lá na frente. A política já passou, tudo já aconteceu, mas ele acha ali lá no micropoder dele que não deve ser aplicada. Né? Ele acha que não é, então, às vezes, ou ele não faz nada, né, para a política se desenvolver em determinado campo, ou ele bloqueia efetivamente. Né? Então, quando você tem políticas que colocam essa possibilidade de autorizar, né, e não criam um elemento de força de aplicação, essa probabilidade se aumenta. Mas até nas políticas que a gente tem com aplicação mais determinada, essas possibilidades de mitigação, elas estão presentes, e a disputa e essa formação dessa base de apoio, e para que a gente tenha uma base social de sustentação das políticas, ela deve ser constante. Eu acho que eu vou puxar um gancho, porque você trouxe a questão eu nem consigo falar a palavra direito. Interseccionalidade. Exatamente. Eu lembrei que você fez um texto também sobre a gestão da transversalidade em políticas públicas, de 2011, e que você traz esse movimento, né, da transversalidade para pensar a política pública, e aí você traz alguns exemplos, né? Então, talvez, aí quando você traz, então, isso da movimentação, do questionamento da Patrícia Nicole, sobre essa matriz de dominação e o que envolve, o que atravessa, e o que se junta, e o nó que forma em cima disso, para pensar depois política pública. Eu queria trazer para você um pouquinho, para você trazer para a gente também, a partir das suas construções, essa questão da transversalidade na gestão de uma política pública ou na construção da política pública. Bom, no início, nesse período, né, que eu escrevi isso, era uma das questões assim, bem
em pauta, né, discussão, principalmente das pautas, como agenda de mulheres, agenda racial e outras, né. Na época, eu me lembro que até o Ministério do Planejamento tinha um documento que reunia as ações do Plano Plurianual, do PPA, num documento chamado Agendas Transversais, né, que mostrava como essas diferentes temáticas estavam não apenas circunscritas à Secretaria de Igualdade Racial, à Secretaria de Mulheres, mas elas deveriam estar presentes em todas as áreas. Esse debate ele vai se consolidar, vamos dizer assim, internacionalmente a partir da discussão do gender mainstream, né, a partir da questão de gênero, que ela deveria perpassar por todas as áreas, e a gente fez esse debate também para a questão racial à época. Então, a ideia é que as políticas públicas, para atenderem esses chamados novos temas, né, as demandas das agendas consideradas identitárias, gênero, raça, direção sexual, entre outros, elas não era bastante, não é bastante você conseguir destacar um espaço para essa política, né? Essa aqui é uma área de igualdade racial, uma área de gênero, uma área indígena ou de comunidades tradicionais. Mas era preciso que as políticas, né, elas, na sua formação, desde a sua formulação, né, como a gente falou lá, do qual problema para a política, até seus mecanismos de implementação e de avaliação, elas fossem perpassadas por essa ideia essa ideia das desigualdades nesses diversos campos, para que não apenas elas tivessem atenção àquele problema específico, como também elas não acabassem intensificando ou reproduzindo desigualdades sobre uma pretensa neutralidade, né? Então, se você começar a ter em todos esses processos essas perspectivas. Então, essa era basicamente a ideia da transversalidade, e que envolve também você pensar que se você começa a incorporar essas demandas nas políticas públicas e no funcionamento do Estado, você não pode colocar, não tem uma passagem bíblica que diz vinho novo em odres velhos. Não adianta você pegar temas que não eram tratados pelo Estado e você querer incluir, não, agora a gente fala sobre raça, vamos continuar tudo que a gente fazia antes, só que agora a gente vai botar o recorte racial, a política vírgula com recorte racial e de gênero. Se você não muda o que vem antes na vírgula, se você não repensa essas políticas, né? Então, se você não repensa aí na área de vocês, como é que você vai fazer o atendimento? Se você não repensa quem são as pessoas, né? E quais as hierarquias que estabelecem nos atendimentos e nos equipamentos de saúde. Se você não repensa os dados de atenção à saúde com base nos diferentes perfis, tanto de cor ou raça, como de direção sexual, como de pertencimentos a grupos e a comunidades específicas, tradicionais. Então, se você não faz nada disso, a incorporação desses elementos ela vai ficar muito mais no plano discursivo do que efetivamente está informando e alterando a forma de fazer políticas públicas. Então, a ideia da transversalidade é mais ou menos essa, mas a gente tem muitos caminhos aí de idas e vindas e contestações, né, ao longo do processo a essa perspectiva que acabou nas questões raciais, por exemplo, ficando mais assim, restrita às políticas mesmo de ação afirmativa direta, né? É um embate ainda a gente ressignificar a condução das políticas de forma mais geral. Mas vamos continuando.
Tamara, você quer falar? Eu posso... Pode. Eu queria levar agora um pouquinho mais para a nota técnica que vocês fizeram, né? Na nota técnica, vocês tentaram dar uma mapeada naquilo que está sendo feito em nível emergencial pelos municípios, né? E aí eu estava dando uma lida, tentando entender alguma coisa, e eu vi que vocês subdividiram por categorias todas essas ações emergenciais, né? E essas as categorias eram basicamente habitação não era acolhimento, higiene, orientações, serviço, abrigos. E aí, dentro disso, vocês falaram que acontecia muito dessas ações emergenciais estarem mescladas umas com as outras, o que dificultava, por exemplo, identificar se era só abrigo, se era só serviço. Eu queria que vocês definissem essa organização conjunta, ela é algo positivo, né, dentro dessas ações, mas até que ponto essa ação coletiva ela facilita ou ela dificulta, por exemplo, a continuidade desse serviço a longo prazo? E até que ponto isso é possível, né? Que esses serviços que agora estão sendo feitos a nível emergencial, que eles se perpetuem a longo prazo, pelo menos, por exemplo, os de abrigo ou os de higiene. Bom, tá. A questão, acho que você traz uma questão fundamental, né? Porque e é o debate, essas que a Marina e o Marco também pontuaram, né? As pessoas com quem a gente conversou também, falando sobre a necessidade de manutenção dessas atividades. Por exemplo, nas atividades de abrigamento, a gente identificou tanto acolhimento emergencial em estádios, como em escolas, por exemplo, que aí não tem como se viabilizar dessa forma, né, fora desse período, mas também de mais abertura de novos espaços mesmo, ou convênios com hotéis também, para viabilizar espaços individualizados. Então, em menor número, a gente identificou notícias de ampliação de auxílio aluguel, né? Para que as pessoas pudessem fazer o aluguel das suas habitações também de forma individualizada. Então, houve dos dois lados ações que, naturalmente, elas não têm condição de se manter como estão, mas também iniciativas, vamos dizer assim, mais dentro da institucionalidade já criada, como auxílio aluguel e novos espaços, né, de acolhimento institucional. Em alguns casos, assim, algo que já foi agilizado esse processo de novas unidades de acolhimento, mas também eu acho que essas estratégias mais inovadoras, como a articulação de espaços com hotéis, ou que já estavam inativos antes da pandemia, ou que perderam a função e a demanda nesse período. Acho que também tem a questão dos espaços de alimentação, a distribuição no espaço, né, dos centros, desses restaurantes, então, não localizados apenas para evitar aglomeração, né? Então foram criados pontos de distribuição, mesmo você tem um restaurante central, mas outros pontos para distribuir. Então, uma questão também foi bastante elaborada, são os equipamentos de higiene, né? Pias, a instalação de pias, instalação de lavanderias coletivas, banheiros públicos, que teve uma entrevistada, ela até falou assim, é uma oportunidade da gente humanizar a rua, não apenas para aqueles que estão em situação de rua, mas para aqueles que estão na rua, desenvolvem suas atividades na rua, que eles possam se apropriar, que a rua possa ser mais humana, dê mais condições para as pessoas que sobrevivem, que vivem, estão em situação de rua, mas que vivem da rua também. Mesmo que estão abrigados, que estão realizando suas atividades no ambiente da rua. Então, acho que tem
essa possibilidade desses equipamentos, né, é o que nós esperamos, que eles se consolidem, além de estratégias mais institucionalizadas, não apenas em termos de abrigamento, unidade de abrigamento institucional, mas também de programas como Moradia Primeiro, que viabiliza acolhimento individualizado, né, a partir de aluguéis, processo também de locação social ou de moradias, né, de concessão de moradias, para que as pessoas tenham mais condições de criar, estabelecer condições para sua autonomia. Mari. Acho que aqui agora do meu computador não vai dar. Será que dá para falar tranquilo aqui do celular? Então, sim. Eu acho que assim, a minha preocupação é muito com de fato é o que estou chamando de pós-pandemia, assim, acho que eu gostaria de focar nesse ponto, né, no sentido de que como eu tenho acompanhado, a gente tem um problema com as políticas sociais, nas políticas sociais recentemente, que é o teto de gastos. E aí eu acho que é importante falar do teto de gastos, é essencial para falar do como vai ser o pós-pandemia e da continuidade dessas políticas. Acho que vai ser, a perspectiva da gente que acompanha a assistência social é de que vai ser impossível conseguir, inclusive, manter algumas políticas que estão em que foram, principalmente os abrigamentos que tem, né, tem os custos maiores, vai ser super difícil que haja continuidade com um regime de gastos e com o teto de gastos, com a manutenção da emenda constitucional 95, porque ela impõe restrições muito grandes aos gastos com as políticas sociais. E para a assistência social hoje, por exemplo, o recurso que há de recurso ordinário, que a gente fala, é um valor infinitamente menor do que os recursos extraordinários que foram liberados durante a pandemia. Mas, pensando para o próximo ano, por exemplo, a gente tem uma perspectiva de que a gente tem um orçamento super baixo, por exemplo, provavelmente metade daquilo, esse ano foi metade do que seria o necessário para a manutenção dos serviços funcionando adequadamente. O que de alguma forma salvou, assim, tem salvado a rede socioassistencial que atua com os abrigos e outros serviços para a população de rua, são os recursos emergenciais que foram liberados recentemente. Esse recurso emergencial está suprindo o recurso que originalmente o governo federal deveria repassar regularmente todo mês em uma situação normal, né? Normal no sentido sem nenhuma situação de emergência. Na situação de emergência, houve um repasse de recursos bastante volumoso comparado com o que normalmente é repassado para a população, para investimento em serviços para a população de rua, dado o contexto de pandemia e a situação de extrema vulnerabilidade que eles vivem nesse contexto pandêmico, mas eu vejo muito pouca esperança a possibilidade de continuidade no contexto em que a gente tem esse regime fiscal implementado pela emenda constitucional, porque a gente não vai ter recursos para manutenção, a gente não tem recursos para manutenção agora, no meio da pandemia. Se a gente do ano que vem, se não houver alguma alteração nesse regime de metas fiscais e tal, isso vai ser uma grande chance de desastre. Assim, essa é a minha. Às vezes eu tenho uma perspectiva muito sombria, assim, né? Eu vejo às vezes de uma forma muito
pouco esperançosa, porque é isso, assim, e as disputas por recursos vão se tornar muito mais fortes daqui para frente, assim, recursos entre as políticas sociais, né? E a saúde, por exemplo, tem uma demanda agora, assim, tem tido uma demanda muito grande, e aí o que se tem visto é que mesmo no âmbito dos estados e municípios, aquilo que não foi repassado especificamente para a atuação da população de rua, por exemplo, que agora esse último recurso foi repassado para os estados e municípios, esqueci o nome da lei, mas foi então um repasse de mais de 60 milhões de reais para os estados e municípios gastarem com políticas reais, a maior parte desse recurso vai ser utilizado com a saúde, por motivos de pandemia e pela percepção de que essa política, nesse momento, ela é mais essencial do que outras políticas. E os recursos para atendimento da população de rua e dos grupos vulneráveis caso eles não haja novo aporte de recursos, assim, as chances de manutenção desse serviço a longo prazo são muito difíceis, assim, muito complicado. Então, e é isso num contexto que você vai ter um aumento muito grande, a probabilidade de que haja um aumento da demanda muito grande, que é algo que já era uma tendência, né? Como a própria estimativa do marco mostrou, do marco natalino, você teve dobrou-se o número da população, a estimativa de que tem havido um crescimento muito grande da população de rua, que já se observa nos atendimentos na rede socioassistencial do SUS, assim, os atendimentos cresceram de forma muito salutar ao longo desses últimos 2 anos, principalmente. E agora, com a pandemia, esse número deve aumentar, assim, a demanda pelos serviços assistenciais deve aumentar muitíssimo. No entanto, o desfinanciamento da política e o desmonte da política é algo que tem sido... que a gente tem visto, assim, tem acontecido a passos largos. Então, eu acho que sem um sistema estruturado, sem recursos, sem o fortalecimento da participação social, todas essas demandas que a gente frequentemente faz e fala, inclusive em vários momentos das nossas publicações lá no IPEA, a gente não consegue garantir continuidade. Então, essa é mais ou menos nesse sentido. Respondeu. E o que Marina muito bem trouxe, né, sobre a questão do subfinanciamento já constante, mesmo assim, nesse momento, com esses recursos adicionados, a gente ainda tem as informações de que não são suficientes, né, para a demanda que tem agora, né, já que, por exemplo, a questão de demanda por acolhimento continua, e a possibilidade também de que mais pessoas com aumento de desemprego e outras vulnerabilidades se somem a esse contingente, o que vai necessitar não só de mais gente para atender lá na ponta quem chega nessa situação e mais recursos, mas também para evitar, né, proteger as pessoas para evitar que os vínculos sejam rompidos em suas condições a tal forma a finalizar dentro desse que elas cheguem perfil. lá. Né? Uhum. Cássio, você tem alguma pergunta engatilhada? Posso ir? Pode tocar o barco, o fogo. Então, eu acho que é mais um pedido de aprofundamento no sentido de construção das produções de vocês, assim, pensando em população em situação de rua. Enquanto vocês falam, eu fiquei pensando assim, como que se dá essa construção, então, de uma nota técnica, no caso que foi a nota técnica que a gente está conversando, a partir da disponibilidade de bancos de dados sobre serviços, né, ou sobre onde tem pesquisas que falam, então as fontes que vocês utilizam, se pensar, a partir da experiência de vocês, claro, um recorte para a população de rua, para ter essas fontes, para construir produções,
e publicações relacionadas à população de rua, vocês perceberam ou percebem algum elemento assim que se torna desafiador mais do que em outras movimentações de vocês para publicações, né? Então, como que a questão da Pop Rua, pensando nas fontes de informações para vocês produzirem as publicações, como que se apresenta algum elemento, ou se isso faz sentido ou não, para o processo, né, de construção das publicações de vocês, pensando nessas fontes mesmo que vocês utilizam para poder construir, né? Para quem quiser responder, gente. É livre. Bom, acho que a gente tem algumas fontes que foram colocadas, né, no trabalho, não só sobre o Censo SUAS, os dados do SUS também disponíveis e que trazem algumas informações sobre os serviços, mas na nota sobre a estimativa, o Marco também vai trabalhar com outras fontes, inclusive os dados, né, do Cadastro Único, que até que tem sido né, tão mais precisos, mais robustos, atendimento também, mas é claro que a ausência de levantamentos, né, os censos municipais ajudam também, né, bastante, mas a ausência de outras bases, né, e a ausência de pesquisas mais abrangentes envolvendo a população acaba também trazendo dificuldades, né, tanto a ponto de a gente ter que fazer, né, as estimativas e não ter dados necessariamente concretos e censitários para esse grupo. Marina, pode... acho que, por exemplo, pensando, hoje acho que nos dados que existem mais, talvez consistentes, com relação à população de ruas, sejam justamente os que tratam, dos registros, né, dos registros das políticas públicas mesmo em si, são os dados, os assistência social, mesmo os do SUS, que o SUS agora também no prontuário tem a identificação de população de rua, então, que são relevantes, mas no trabalho a gente estava mais usando os dados a presidente apresentando os dados da assistência social, que são dados que eram de fácil acesso, eu mesma trabalhei muito com esses dados durante o período que eu estava no Ministério, então são dados interessantes, os dados que são o censo, o registro mensal de atendimentos. O registro mensal de atendimentos é bem interessante, porque justamente é o que mostra mais esse aumento da demanda, aumento do número de população de rua procurando tanto os CRAS quanto os centros corpos para terem atendimento, além do próprio cadastro único, que de fato também é muito importante. Mas aí mesmo cadastro a gente precisa, acho que a pandemia mostrou a importância de você de você se aprimorar, assim, os processos de cadastro, porque os processos relacionados ao cadastro único e ao cadastramento de população de rua, porque a pandemia mostrou que assim uma parcela importante da população de rua não está tem um cadastro único e necessitava, né? Então, você tem essas informações que são importantes. E é interessante que essa coisa do censo demográfico mesmo é uma grande disputa, né? Assim, a luta que os movimentos, assim, só um pouco talvez consistentes com relação de ruas, seja justamente os que tratam dos registros, né, dos registros das políticas públicas mesmo em si. Tem os sons os da assistência social, mesmo os do SUS, que o SUS agora também no prontuário tem a identificação de população de rua. Incluir a população de rua
que assim, né, quase são um desejo quase inalcançável, né, nesse momento. relevantes. No trabalho a gente estava mais com os dados uma dobra de áudio. Seu áudio está saindo. Da ciência social, de ter dados que eram de fácil acesso, eu mesma. Isso. Agora vai. Respondeu agora? Respondeu. Você tem mais algum questionamento? Não, eu estou muito maravilhada com vocês duas, porque eu acho que antes de tudo, vocês viram que a gente um programa semanal aqui, sim. Porque tem muitas coisas que são muito detalhadas, assim, até pensar essencialmente, assim, o que é uma política pública, a gente conversou, então esses elementos que envolvem essa construção, né, o quanto que ela, pensar a política pública em si já tem uma questão mais de desafio, né, e aí você trazendo as questões, o que atravessa, e o que encontra, e o que dá nó, e pensar isso tudo para a população em situação de rua, né, traz um grande volume, assim, de contribuição de vocês duas. Então, eu acho que eu estou com a sensação de grande aula aqui com vocês duas, por tudo, assim, a gente acabou falando da nota técnica, né, mas tem elementos, ixi, meu negócio aqui tá caindo, deixa eu terminar de derrubar ele, porque ele tá me dando agonia já. E aí, acaba que, quando vocês falam da nota técnica e de como que vocês chegaram aos resultados, assim, a gente tem uma aproximação, inclusive, de como que se dá esse processo de se produzir conhecimento no Brasil, né? E de onde que se vai, do caminho que se faz, né? Isso é muito importante para a gente aproximar, inclusive, as pessoas da política pública. A Mariana trouxe uma questão bem no início, e vocês duas também, sobre essa construção da agenda e o papel da sociedade, e até um elemento importante em se pensar como é que uma política pública ela se torna mais forte, e o elemento, pensar a população, né, a legitimidade dela, pensar o quanto que a população abraça de alguma forma, e isso traz um peso importante para a política pública, né? Eu acho que tudo que a gente conversou aqui foi uma grande aula dessa aproximação também das pessoas abraçarem, de certa forma, esse processo de política pública, né? Então, não sei, assim, já está com 1h27 de conversa. Por mim, a gente ficava muito mais, que é sempre muito bom. Acho que ainda ficou muitas coisas assim, que eu queria perguntar, mas se eu perguntar aqui, a gente vai muito mais para frente. Mas eu gostei muito do tom que a gente deu aqui, principalmente desses elementos pensando em política pública, como um todo, né, e como que isso vai se repercutir na trajetória de vocês e na publicação da nota técnica, né. Eu não sei, Cássio, se você tem mais alguma questão, ou se vocês dois quiserem falar mais alguma coisa, fiquem à vontade. Eu acho que a gente já vai caminhando um pouquinho já para finalizar essa live, que foi uma live aula, com certeza. Uma grande honra estar com vocês. Se vocês tiverem mais alguma coisa para falar, por favor, falem. Ou Cássio, perguntar, que eu acho que a gente vai caminhando para o fim mesmo, assim. Apesar que eu acho que outras coisas poderiam puxar, mas acho que foi uma grande aula. Bom, eu quero... É um momento aberto mesmo. Não, era só para abrir de vez. Eu quero agradecer a vocês. Acho que sempre quando a gente conversa, né, e outras coisas vocês trazem outras coisas e outras coisas vão se reorganizando na nossa cabeça. E acho que é muito bom a gente, ainda que nesses momentos, né, ter essa oportunidade de estar refletindo sobre esses temas tão importantes. Agradecer o convite, me colocar à disposição para poder contribuir, e vou continuar ouvindo as lives sempre que der também, para estar vendo os outros debates. Marina, acho que teve uns probleminhas técnicos que atravessaram a nossa conversa, mas a gente conseguiu resolver aí.
com o Muco do Cássio aí, que está segurando o celular aí, firme, forte, deixar de participar que você não ia. Então, muito obrigada pelas suas colocações, viu? Eu queria agradecer, pedir desculpas pela internet que estava fraca nesse trabalho, mas agradecer também o convite, foi muito legal assim, participar, realmente assim, é sempre muito bom trocar essas ideias e agradeço o espaço para poder fazer esse debate. E agradecer a Tati também pela oportunidade de trabalhar com esse tema. Assim, ela chamou a gente aí para esse debate. É um tema que eu acho super importante, é uma coisa que já estava, assim, eu estava assim, incômoda, assim, a partir da perspectiva de que, cara, a gente precisa discutir, acho que uma discussão que ela precisa, a discussão sobre a atuação, assim, dentro da minha perspectiva na assistência social, a assistência social precisa trabalhar mais o tema, isso precisa estar, a discussão sobre da população em situação de rua, ela tem que voltar à pauta, ela está muito, ela ficou perdida, acho que ela está muito dormente na assistência social, e eu acho que a gente cumpre um papel muito importante acho que é importante a gente usar inclusive esse espaço que a gente tem para justamente trazer esse tema à luz, assim, trazer esse tema para chamar atenção para ele. E aí, quero agradecer bastante, inclusive, a oportunidade para debater esse tema. Obrigada, Tati. Eu que fui esperto, peguei você e Marco, que tem mais experiência, mas eu vou colar aqui para aprender também. Tá certo. Queria mais uma vez, então, agradecer vocês duas pela disponibilidade, por ter topado estar junto com a gente, né, de produzir esse debate aberto aqui a todo mundo que quisesse participar. Queria deixar de imediato uma janela totalmente aberta para vocês, em qualquer tipo de contribuição que vocês quiserem fazer para o debate com a gente, em qualquer temática, vão ser super bem-vindas, de verdade. E é isso, né? Tâmara, você quer falar mais algo? Quer agradecer mais alguma coisa? Não, acho só reforçar o agradecimento mesmo, que pela disponibilidade até, né? A gente está num momento de pandemia, então que as pessoas estão se organizando, procurando se organizar e se procurando, então é sempre bom agradecer mesmo, assim, a disponibilidade para discutir suas produções pessoais, seus atravessamentos pessoais e como isso vai repercutir de alguma forma para fora, né? Então, eu acho que mais é isso. Obrigadão, fiquem bem, se cuidem e contem com a gente. A casa, como o Cássio falou, a casa é de vocês agora, porta aberta. Tá bom, muito obrigada, foi um prazer. Vamos Tchau. encerrar aqui. Então, Tchau, tchau.